Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Você que está aí conectado conosco nesse momento, você está no canal da TV Renovar, aí no YouTube e também no Facebook. Seja muito bem-vindo, você está em mais uma Escola Bíblica Renovar. E eu tenho aqui a grata satisfação de ter ao meu lado o presbítero Mateus, que eu aproveito para cumprimentá-lo com uma boa noite e a paz do Senhor. Boa noite, pastor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Vamos ficar atentos aí que grandes coisas estão por vir. Maravilha! Hoje nós estamos na lição de número 12, por isso aproveita aí, pega papel e caneta. Você que ainda não tem a revista, já aproveita e pega papel e caneta, porque vão ser muitas informações, e quanto mais você anotar aquilo que nós vamos falar aqui, você vai conseguir gravar muito mais e muito melhor, ok? Mas antes da gente começar aqui a nossa aula, nada melhor do que falar com aquele que pode todas as coisas. Então nós vamos aproveitar esse momento e orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, orar pelas pessoas que estão passando por dificuldade, enfim, orar por todos. E você também, orar pela tua vida, pela tua casa, por tudo aquilo que é teu. E nós vamos pedir uma bênção de Deus para a tua vida. Se você crê, você vai receber em nome de Jesus. Eu quero convidar para fazer essa oração o nosso irmão presbítero Mateus, e junto conosco você ore aí. Senhor, nosso Deus e Pai. Sim, ó Pai. Mais uma vez o Senhor tem nos permitido chegar aqui a essa casa de oração juntamente com os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Para poder aprender um pouco mais da Tua Palavra. Verdadeiramente a Tua Palavra nos instrui ao caminho eterno, à salvação eterna, e é disso que nós estamos buscando. Senhor, como o pastor Juliano mencionou aqui, nós estamos clamando ao Senhor e pedindo para que o Senhor venha sarar a nossa nação, em nome de venha Jesus. trabalhar, ó Deus, no meio dela, gerando de dentro das famílias, ó Pai, fazendo aquela restauração nas famílias para alcançar a sociedade e culminando, Senhor, no governo do nosso país. Sim, o Senhor é a maior autoridade que existe e nós estamos clamando ao Senhor, sara a nossa nação, e nós pedimos em nome de Jesus. Abençoe também a vida do pastor Juliano que está aqui, pastor Ricardo e família, pastor Rafael, entre os outros que estão nos ajudando aqui, e também dos nossos irmãos que estão nos assistindo e as pessoas que nos assistirão. Fica conosco, Senhor, abençoando a cada um, curando, libertando, trazendo salvação e abrindo entendimento, para que nós possamos, ó Deus, aprender da Tua Palavra e ser bons discipulados na presença do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Pois bem, estamos na lição de número 12 e nós vamos falar sobre a urgência do discipulado. É isso mesmo. Hoje você vai aprender tudo ou um pouco daquilo que é o discipulado. O texto ouro aqui está em Mateus, capítulo 28 e o verso 19. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus também, capítulo 28, dos versos 16 a 20, e depois Atos 2, 42 a 47. Toma nota aí. Texto ouro, Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática vai nos ensinar da seguinte forma: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Agora vamos então para a leitura bíblica. Vamos lá, Mateus 28, do 16 ao 20, se diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos e alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Ótimo. Então, só para a gente entender aqui, o que é um discipulado? O discipulado ele é um estudo sistemático. E aí, a escola é um lugar onde se discipula as crianças, e as crianças vão aprendendo. Então, todo lugar, as faculdades, os centros de treinamentos, então, todo lugar onde se tem um estudo sistemático daquele assunto, ou de um determinado assunto, é um discipulado. A pessoa vai aprendendo como é que ela deve se portar, como é que ela deve fazer. Isso dentro da casa também. Os pais discipulam os filhos, como é que eles sentam à mesa, o que é que eles têm que fazer, o respeito que eles têm que ter com os mais velhos, enfim. É uma forma de discipulado. É algo sistemático, é algo que você não ensina uma vez só e pronto, acabou. A pessoa já sabe de tudo. Não, ela passa praticamente a vida dela toda aprendendo acerca daquilo. Então isso é um discipulado. E aqui nós temos a relação entre discípulo e discipulador. E é isso que nós queremos passar aqui para você e dizer da urgência do discipulado. Eu vou começar aqui com algo um tanto quanto polêmico, mas é interessante, a gente precisa falar disso. Nunca se viu uma geração onde se tem tanta informação. Nós somos de uma época, apesar de o senhor ser um pouco mais novo do que eu, mas nós somos de uma geração, de uma época, onde não se tinha tanta informação. Eu sou de uma época onde ainda não existia a internet, eu sou de uma época onde ainda começou a existir o telefone celular, só existia o telefone orelhão. Por várias vezes, eu peguei a fila para tentar falar com uma pessoa. Mas eu sou de uma época onde a informação ela era bem pouca. Porém, hoje se tem informações sobre tudo e sobre todos. Você tem informação sobre, se você quiser aprender como cozinhar, você tem informação rápida sobre aquilo. Se você quiser visitar um país ou uma localidade, você, sem sair do conforto da sua casa, você consegue visitar, enfim. A informação hoje está muito acelerada. Só que nós nunca vivemos uma geração de pessoas tão ignorantes. Apesar de tanta clareza de informação, as pessoas estão vivendo na escuridão. As pessoas estão sem saber o que fazer, como fazer, estão sem saber lidar nos seus relacionamentos, estão sem saber lidar com as suas emoções, estão sem saber lidar com as suas crises. As pessoas estão sem saber. Por quê? Ela tem muita informação, mas infelizmente a ignorância tem tomado conta da mente dessas pessoas. E a Bíblia já vai dizer que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. E tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com a Bíblia. Não tem como um homem ser feliz na terra. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para o nosso pastor Ricardo, e ele pregou domingo passado agora sobre o mapa da felicidade. E o mapa da felicidade não está talvez nas cruzadas do Indiana Jones, onde ele procurava a Arca da Aliança, ou em outros lugares onde as pessoas buscam os tesouros perdidos. Não. O mapa da felicidade está em Jesus. E ele deixou o mapa bem escrito, que é a Bíblia Sagrada. Porém, as pessoas abandonaram a Bíblia Sagrada, abandonaram a regra de fé. E aí as pessoas, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de pessoas ignorantes, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Por isso, é fundamental ter o discipulado. Então, aqui nós vamos começar aqui na introdução, entendendo que é de suma importância entendermos o que é discipulado. Eu vou já te dar a deixa aqui, e dentro disso, eu quero só completar. Nós estamos vivendo uma geração, até dentro das igrejas, onde as pessoas, algumas nasceram nas igrejas, tiveram a sua formação cristã, porém continuam na ignorância. Elas não sabem, e porque não questionam, não perguntam, não vão correndo atrás para saber o porquê,
não sabe, se eu perguntar, você sabe o que é a oração do Pai Nosso? Qual é o significado da oração do Pai Nosso? Não sei. Você sabe qual é o significado da ceia do Senhor? Não, também não sei. Eu sei que a gente toma um pão e toma um suco ali de uva. É só isso, mas eu não sei o significado daquilo. Você sabe o que é morte vicária? Você sabe o que é morte expiatória? Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Se você começar a perguntar a coisas básicas ali, a maioria das pessoas não sabem. O porquê? Porque não foram discipuladas para tal. Realmente, pastor. E hoje em dia, como o senhor bem citou, em relação aí a muita informação que se tem, nós temos uma facilidade também de faculdade, não só pela internet, mas de ingressar numa escola aí com maior facilidade, como não era antigamente. Mas o interessante é que nós temos bastante pessoas que conhecem a informação, mas poucas pessoas que pensam. Infelizmente, a sabedoria, como nós aprendemos, é o conhecimento aplicado. Aí vamos dar um exemplo. Um médico que fuma, ele é sábio? Não. Ele tem conhecimento, formou, às vezes ele até chama a atenção de alguém, mas ele fuma, ele não aplicou conhecimento. Então, nós vemos hoje em dia que as pessoas podem não dar muito valor às informações. Elas querem as coisas rápidas, mas não gastam um tempo, não investem um tempo ali para que aquilo venha maturar em seu coração, para que ela tenha maturidade naquele assunto, entenda a respeito. E uma das divergências que acontece bastante é justamente a questão de discípulo e de um discipulador. O discípulo, ele aprende, e o discipulador, ele ensina. Mas hoje em dia nós queremos ensinar, mesmo sem aprender. E nós não damos ouvido. Já prestou atenção quando você vai conversar com alguém e aquela pessoa já está pensando no que vai responder? Ela não para escutar, e é difícil. E nós vamos ver aqui, e eu quero até citar daqui a pouco, a respeito de alguém que ensinou a ser discípulo de uma maneira fenomenal. Em Lucas capítulo 2, já para a gente introduzir aqui, Lucas 2,46, nós vamos ver um certo casal que esqueceram o seu filho numa determinada região, na época de Jesus, e voltaram para procurar ele. Passou 3 dias tentando procurar ele, aí descobriram que ele estava na sinagoga. Algumas pessoas dizem que ele estava ensinando lá, mas eu acho que ele não estava ensinando, ele estava nos ensinando a ser discípulo. Porque aqui vai dizer, Lucas 2, opa, eu abri errado aqui, Lucas 2,46. Lucas 2,46. Vai dizer assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha que maravilha, ele estava interrogando, ele estava querendo saber. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e a sua resposta. Então, realmente, Jesus nos ensinou a ser discípulo, que é sentar e ouvir, e não só ouvir, mas questionar, procurar saber, porque é no questionamento que a gente consegue desenvolver um entendimento e um raciocínio. Porque só ouvir, pastor, a gente gera dúvida. A não ser que não há interesse. Se você está entrando por aqui, está entrando, saindo pelo outro ouvido, você não sabe, porque a sua mente ela não vai processar as informações. E o que nós precisamos é isso, é ser discipulado e ter um discipulador para que nós venhamos aprender mais. Um outro detalhe interessante, vale ressaltar, o porquê de uma geração tão ignorante e por que nós vemos hoje muitos obreiros, me entendam o que eu vou dizer, porém sem base, sem uma formação, sem ter um pulso, e a hora que você vai ver, ele já não está mais exercendo aquilo que ele estava fazendo. Vou te dar um exemplo só para que você entenda. Hoje, como que está a nossa geração? Os pregadores, eles querem, ou alguém que quer exercer o ministério, eles querem estudar 3 anos para então já ser obreiro formado, para já então dirigir uma igreja, pastorear uma igreja, pregar por aí as nações, ir fazer tudo. É lógico que eu sei que existe uma pressa, e essa pressa vem de Deus. Mas existe um tempo de maturidade.
Existe um tempo de maturação. E as pessoas querem viver estudando 3 anos para então exercer um ministério de 30 anos. E Jesus nos ensinou o contrário. Ele estudou 30 anos para então exercer o ministério de 3 anos. Ele realmente aprendeu, ele teve firmeza ali em tudo aquilo que ele fez. Por isso que tudo aquilo que ele fez prosperou, porque ele estava baseado no Salmo 1. E é aí que nós temos que estar e nunca sair realmente deste Salmo. Glória a Deus. O senhor citou aí, como foi dito na ministração, né? Até se você quiser assistir, tá no YouTube lá, você acessa a respeito do que o pastor Juliano falou da ministração de ontem, sobre, não é o mapa do tesouro, mas de certa forma é um grande tesouro, hein? Só lembrando de ontem, de anteontem, de domingo. Isso, hoje de domingo, exatamente. E se você acessar o YouTube, você vai na descrição do vídeo, tem lá os pontos, os minutos lá, se você quiser ir direto na pregação, se você quiser ir ouvir um louvor, acessa lá a ministração, você vai ver a riqueza de informações e de conteúdo que o pastor trouxe para nós. Ótimo. E pastor, nós estamos aqui já então praticamente no tópico 1, falando a respeito de discípulo. E o senhor citou a respeito de Jesus, e é interessante que quando ele abria a boca para falar, vinha os fariseus e os escribas tentando interrogá-lo, tentando encurralar, mas ele falava coisas que os próprios doutores da lei não ficavam de boca aberta. Mas aí sempre me pergunto, isso aí é Deus que deu ali para ele na hora? Eu entendo que sim, Deus ele opera, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina. Mas ele não teria essa eficácia se não fosse o que o senhor falou. Passar 30 anos ali, aprendendo, questionando. E eu acredito que quando ele estava lá falando com os doutores, eles ficavam admirados justamente pelos questionamentos que ele haveria de responder lá na frente. Quando perguntavam, você não pode fazer milagre no sábado, mas Davi não entrou no lugar que não podia? Ele conhecia o que estava fazendo, né? Ele sabia muito bem, então é muito importante para que nós venhamos aí a aprender. Vale ressaltar, irmãos, nós estamos falando aqui de discípulo, a nossa linhagem, pastor, como o senhor falou a respeito de informação, nós viemos de uma cultura que eu acredito que muitos dos nossos pais não tinham faculdade, não tinham certo conhecimento. E os pais dos nossos pais vai piorando um pouquinho mais, né? Vai piorando um pouquinho mais. Então, se você for parar para observar, nós não temos uma cultura de ensino. Uma cultura, se nós formos ver aí a cultura do povo de Cristo, da região da época, eles ensinavam a sua tradição, filho, passava para filho, passava de geração em geração, mas só que se você perguntar para alguém qual que é o nome do seu avô, às vezes a pessoa não sabe. Então, nós cristãos, nós temos que entender que Deus nos chamou para, vamos supor, para fechar a vontade de Deus. Porque Jesus já está por vir. Nós somos praticamente os últimos cristãos na face da terra. Então, nós temos que entender que nós precisamos lutar por isso. Deus chamou você com um propósito, Ele criou você, independente das dificuldades que você tem de estudar, de concentração, de talvez até de vontade, mas se esforça, porque Deus te vocacionou e você precisa corresponder com esse chamado. Então seja discípulo, participe, se envolva nas coisas da igreja, principalmente no ensino, EBR, os cultos de ensino que o pastor nos traz aqui, e vamos crescer na graça e no conhecimento, porque assim você vai habilitar ou então vai corresponder com Deus a respeito daquilo que Ele tem te chamado. Amém? Pastor, então discípulo é quem aprende? Isso, discípulo ele é um aprendiz. Então você que é um discípulo, você é um aprendiz. Apesar de nós estarmos aqui na responsabilidade de ensinar, nós também somos discípulos, porque nós somos aprendizes. Nós estamos aprendendo de alguém que é superior a nós, no nosso caso, o pastor Ricardo. E acima dele, o nosso Deus, é lógico. Mas ele vem nos ensinando a palavra de Deus. E aí nós temos autoridade para isso agora. E estamos discipulando você que está aí nos assistindo. Mas o discípulo, ele é um aprendiz. E nós temos que aprender. E é tão interessante e tão forte isso, que a única coisa que não ocupa espaço é o conhecimento. E as pessoas, elas erram realmente por não conhecer o poder de Deus e nem por examinar as Escrituras. As Escrituras estão contidas
todo o saber, toda a sabedoria do ser humano está na Bíblia Sagrada. Por isso que o Salmo 1 ele é tão importante na nossa vida e nós temos que meditar de dia e de noite, ou seja, fazer um estudo sistemático. Eu sei que existem as pessoas que gostam de fazer aquela leitura diária. Isso é muito bom, eu também o faço. Mas melhor do que a leitura diária é a leitura sistemática, onde você vai buscar os porquês dali, o porquê que aquilo está acontecendo, qual foi a localidade, o que aconteceu. Eu não estou dizendo para você nem entender de teologia, mas eu estou dizendo que você precisa aprofundar um pouquinho mais. Só eu e você aqui agora. Quanto tempo que você tem de evangelho? Quanto tempo que você tem que você serve ao Senhor? Não está na hora de se aprofundar um pouquinho mais nas Sagradas Escrituras? Até quando você vai ficar escorado nas outras pessoas? Até quando você vai ficar tendo suporte de outras pessoas e não vai buscar direto da fonte? Então, busque direto da fonte. O Senhor é o nosso instruidor, é aquele que nos ensina a todo momento. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. O dia que a igreja for arrebatada, ele não estará mais. Então, tome muito cuidado com isso. Pastor, aproveitando o gancho, a palavra do Senhor vai nos dizer, examine as Escrituras. Você já pensou? Você está passando por um problema de saúde. Aí o que você vai fazer? Você vai no médico, né? O médico pede um exame de sangue, porque o exame de sangue ele dá vários detalhezinhos a respeito, né, do seu corpo. Aí você vai, faz o exame, leva o resultado para o médico, aí o médico senta lá, vai ver, nossa, que resultado estranho. Aí você olha, doutor, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Aí ele falou, está escrito aqui, deu ruim. Deu ruim. Aí, mas como assim deu ruim? Está escrito, deu ruim. Mas o que mais? Não, só está escrito isso. Como que um exame, ele não é assim. O exame passa detalhado, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, passa várias informações. Então, quando se fala de examinar as Escrituras, é isso que o pastor falou. Você ir mais a fundo. E é interessante porque quando você vem alguém ministrando a palavra do Senhor, isso é enriquecedor. Uma ministração, um ensino, isso é maravilhoso, não tem que se discutir. Mas, meu irmão, você ser ministrado pelo próprio Espírito Santo na leitura da palavra do Senhor, isso aí eu acredito, pastor, que isso marca muito mais a nossa vida. Aquele versículo, aquele tema, aquele assunto fica gravado na sua mente, de forma que você consegue já, com esse conhecimento, e passando esse conhecimento para outras pessoas. Porque aqui, o discípulo é quem aprende. E o discipulado é você ensinar. Mas não é simplesmente você dizer, mas é você ensinar a viver o Evangelho. E para você ensinar a viver, você tem que ter vivido, você tem que estar vivendo, você tem que ter autoridade no assunto. E o interessante que eu anotei aqui quando o pastor estava falando, a respeito que a pessoa que vai ensinar, ela tem que ser capaz para isso, né? A pessoa que vai discipular, ela tem que ser capaz. E como que você vê se ela é capaz? Hoje você vai na internet, você acessa pessoas ministrando, mas você não conhece a vida daquela pessoa. Como é que você vai saber se ela realmente é capaz, se ela realmente tem vivência de evangelho? É só congregando, é só você estando junto para saber. Nós aqui, como o pastor mencionou, nós aprendemos com o nosso pastor Ricardo. Ele nos ensina, vira e mexe, ele está nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo. E uma coisa que a gente aprende bastante com ele, pastor, é observando, não é? Sim, observando. A gente observa e você já começa a aprender. Então, e tem um outro ponto ainda que deixa um pouco mais estreita essa questão de discipulado, que é o quê? A pessoa que está discipulando. São os sinais. Esses sinais seguirão aos que creem. Você também vai aprender a crer, você também vai aprender a operação de dons, a operação de milagres que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Mas basta, pastor, ter o interesse. Se não tiver o interesse, nada feito. Nós estamos vivendo um momento difícil, não só por conta dessa pandemia, mas por conta de algumas pessoas se esfriarem. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que vai dizer em Mateus capítulo 24, verso 12, depois você procura lá. Mas nós estamos vivendo esse esfriamento de amor. As pessoas estão sem empatia com as outras pessoas. E o mais fácil sempre é apontar o dedo, sempre é apontar o erro das outras pessoas. Mas eu aprendi uma frase que o pastor Clodoaldo Massagli, parceiro nosso do Revival e parceiro também aqui desta casa de oração, do nosso pastor, ele diz o seguinte: eu não posso disciplinar alguém que eu não discipulei.
Ou seja, nós estamos apontando o dedo no erro ou na ferida de alguém que errou, de alguém que está no erro, de alguém que está pecando. Como é que eu vou disciplinar essa pessoa? E aí entra junto a frase do nosso pastor: se a disciplina não disciplina, então não discipline. Por quê? Porque talvez você não discipulou essa pessoa, você não ensinou essa pessoa. Ah, mas isso não é minha obrigação. Quem disse para você que não é? No tópico 2, aqui no subtópico 2, nós vamos aprender sobre a grande comissão. E a grande comissão, a responsabilidade é da igreja. Se você faz parte da igreja, a sua responsabilidade é de discipular aquele que ainda não foi discipulado. Ah, não, mas isso é responsabilidade do pastor, é responsabilidade dos obreiros. Sim, mas não só deles. É a sua responsabilidade também. A Bíblia vai dizer que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Não é as obreiras, é as mulheres. Se você é mulher e é mais velha do que uma mulher que está talvez em erro, errando, fazendo uma coisa que não condiz com o evangelho, a sua obrigação é de discipular essa pessoa. Ô minha filha, senta aqui, deixa eu te ensinar um negócio. É assim, é assim que se fala, é assim que você vai vivendo, é assim que você deve transparecer. É a sua obrigação. E isso também vem para os homens. A obrigação dos homens mais velhos é ensinar os mais novos. Por isso que a geração está cada vez mais perdida, porque os mais velhos não estão ensinando aquilo que deveriam ensinar. Então a obrigação é de todos, é da igreja. A igreja tem como obrigação discipular as pessoas e não simplesmente disciplinar alguém só porque está errando. Talvez essa pessoa não foi discipulada. Se ela não foi discipulada, como é que ela vai ser cobrada sobre aquilo? E aí nós vamos entrar no subtópico 2, falando sobre a grande comissão. Realmente é o nome que a comissão recebe quando o Senhor Jesus reúne ali os 70 e ele começa a dizer: olha, eis que vos dou poder. Vocês agora têm poder, vocês têm autoridade agora para ir às nações. Então vão às nações, evangelizem, falem de tudo aquilo que eu fiz aqui, tudo aquilo que vocês viram, ou seja, tudo aquilo que vocês aprenderam como discipulados, agora vocês vão ser o discipulador, agora vocês vão ser os mestres, e vocês vão começar a ensinar tudo que eu fiz aqui, agora vocês vão replicar para todas essas pessoas. Não é uma ordem simplesmente, quando der eu vou. Não, é uma ordem imperativa. O Senhor nos deu essa ordem de ir e fazer discípulos. Não é simplesmente pregar o evangelho e deixar a pessoa. E eu vou dizer uma outra palavra muito forte que eu aprendi já desde muito cedo, que, infelizmente, a maioria das igrejas, elas abortam filhos na fé. Nós falamos tão contra o aborto, e isso é errado totalmente, a Bíblia é totalmente contrária a isso, mas infelizmente, a maioria dos cristãos que se dizem cristãos, eles abortam filhos na fé. Eles começam a discipular uma pessoa e o discipulado dá trabalho. Por quê? Porque o discipulado me faz gastar o meu tempo. O discipulado me faz gastar as minhas energias. O discipulado me faz muitas das vezes gastar o meu recurso financeiro. E aí, como isso me dá trabalho, o que eu faço? É mais fácil abandonar. Eu abandono as pessoas. E aí, quantos filhos na fé foram abortados? Quantas pessoas você desistiu no meio do caminho? Não, eu não vou discipular essa pessoa não. Eu vou parar de trabalhar com ela. Mas o trabalho da grande comissão aqui é o quê? É discipular. Exatamente. Aqui no texto que nós lemos, Mateus 28, 18 em diante, vai dizer: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É interessante que Jesus vai falar o seguinte: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, Jesus estava dizendo aqui, ensinando a me amar. Vocês vão e ensinem as pessoas a me amarem. Como assim? Eles vão guardar os meus mandamentos. E o pastor Juliano citou uma coisa muito interessante. Não é pedido, é mandamento. Não é algo que nós talvez eu vou pensar. Não, é mandamento. Nós precisamos cumprir. E esses mandamentos não são para as nossas destruições. É para que haja vida em nós. O mandamento que Deus tem para nós. Então, qual que é essa grande comissão? Os discípulos, eles andavam com Jesus e nós podemos ver que Jesus ele andava em meio de multidões, né, pastor? Sim. Era muita gente. Porém, ele dava o discípulo apenas para 12.
Não era para todos, ele ensinava a 12. Aí ele ensinava por parábola também. Falava por parábola, aí perguntaram para ele, por que o senhor ensina por parábola? Ele disse, porque eles vendo não veem, e ouvindo não entendam. Mas para vocês que querem, vocês vão entender, porque vocês querem. Então os discípulos estavam seguindo, a multidão ela se trocava. Um dia era uma certa pessoa, uma quantidade de pessoas estavam lá, outro dia eram outras, e a multidão assim ia mudando, mas os discípulos eram o mesmo. E é interessante, pastor, que na multiplicação dos pães, Jesus na primeira multiplicação, ele meio que provoca os discípulos ali em relação à alimentação. Aí Jesus vai, pega o pão, o alimento com quem? Com os discípulos e multiplica. Depois na segunda multiplicação, ele fala, olha, eu não quero dispensar essas pessoas, já estão há 3 dias comigo, muitos moram longe, então se eles forem embora, pode desfalecer no caminho. Aí eles, mas como que nós vamos dar de comer? Aí Jesus falou, dê vocês de comer a eles. Ele, mas como nós? Era como se Jesus estava fazendo assim, eu já mostrei na primeira multiplicação, eu estou te discipulando, já mostrei na primeira, como faz, agora façam vocês. Aí eles não entenderam aquilo, aí Jesus pegou, dá-me os pães e os peixes, ele pegou e multiplicou de novo. E aqui em Mateus 28, ele já morreu, me corrija se eu estiver errado, ressurgiu, ele já disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele já havia falado, vocês farão as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou para o Pai, eu vou deixar a missão com vocês, é vocês que vão fazer agora, eu já passei ensinando, agora vocês vão na prática. Eu já ensinei na teoria, já mostrei como faz, já dei oportunidade para vocês fazerem, já mandei os 70 indo, expulsando demônio, curando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, que vocês voltaram estupefatos, voltaram todos maravilhados, e eu ainda ensinei para vocês para não ter esse tipo de orgulho, então agora eu vou, e a missão é com vocês agora. Então Jesus já passou essa missão para os discípulos, que são discípulos, são testemunhas oculares de Cristo. Se não fosse isso, pastor, se não fosse o discipular, o passar essa tradição, esse ensino de Jesus Cristo, a minha alma não tinha conhecido o Evangelho. E não teria conhecido o Evangelho, não havia salvação. Mas o plano de Jesus, o plano de Deus, ele é perfeito. E a responsabilidade de propagar o Evangelho aqui é nossa. Porque se eu perguntar para você, cadê os discípulos de Jesus? Os que viram ele, cadê eles? Todos morreram. Mas nós somos os discípulos. Bem-aventurado os que não viram e creram. Esses somos nós. Então Deus, através de Jesus, nos comissionou a fazer a vontade dele. E isso só é possível através do discipulado. Nós precisamos aprender. Você que está aí conectado conosco, aproveita aí esse momento, essa oportunidade. Isso é uma oportunidade. E oportunidade passa uma vez só. Aproveita essa oportunidade, você que não compartilhou com ninguém ainda essas informações, aproveita e discipula alguém. Pelo menos através aqui daquilo que nós estamos ensinando, você pode discipular alguém. É simples assim. Você vai pegar aí o seu dedo, se você está com o seu smartphone aí, aproveita e clica em compartilhar. Copie esse link e compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos que você tem, que precisa ouvir uma palavra dessa. E fazendo isso, você vai estar ajudando a propagar este evangelho maravilhoso. Porque essa não é a nossa responsabilidade. Nós aprendemos aqui na lição passada que não é a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade. Se eu simplesmente dizer que é a nossa, eu sempre vou me apoiar na responsabilidade de alguém. Eu sempre vou ficar esperando o outro fazer. Mas quando eu digo que a responsabilidade é minha, aí eu chamo a responsabilidade para mim e eu faço. Então, a sua responsabilidade é sua. Assuma ela, ok? Então, vamos lá. Nós aprendemos o que é discípulo, falamos sobre a grande comissão e agora vamos falar sobre a educação cristã. Eu vou dizer algo aqui que talvez choque alguém, mas é uma realidade. Por muito tempo, a igreja pentecostal, ela não deu a devida atenção a isso. Eu vou dizer de novo. Mas por muito tempo, a igreja pentecostal, e eu estou dizendo aqui com propriedade, porque nasci e fui criado, não desde pequeno, mas quando me converti, desde então, numa igreja pentecostal, e eu conheço muito a igreja tradicional. E eu sei que a igreja tradicional ela tem uma ênfase maior na educação cristã, no fato de conhecimento das Escrituras. Isso é fato. Mas, antigamente,
a igreja pentecostal, ela tinha algo que a igreja pentecostal não tem hoje. Sabe o que era? Oração. A igreja pentecostal orava demais. As vigílias que tinham-se antigamente eram vigílias de praticamente 8, 10 horas. Dentro dessas 8, 10 horas, 6 a 8 horas era de oração. Então era muita oração e muito poder. Por conta disso, o que os pastores, os líderes na época faziam? Eles reprimiam as pessoas para não fazer nada, porque eles não tinham antídoto, ou seja, o conhecimento da Bíblia Sagrada. Eles conheciam sim o que era a Bíblia, quem era Jesus, sabiam muita coisa por revelação do Espírito Santo, mas não tinham o conhecimento que existe hoje. Mas eles tinham muito poder da parte de Deus. O que acontecia? O povo continuava unido, continuava ali fazendo. E aí, o que aconteceu hoje? As pessoas conheceram demais, mas abandonaram o horto da oração. Abandonaram o caminho da oração. E por abandonar este caminho, alguns se perderam no meio deste caminho. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre a educação cristã. A educação no quesito aqui, ensinamento da palavra de Deus. Tanto que os cultos que tinham de antigamente, quem é mais antigo vai lembrar, os cultos de sexta-feira ou de terça-feira era conhecido como culto de doutrina e não culto de ensino. Porque se ensinava ou se pregava doutrinas, ou seja, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso outro, você não pode ter isso na sua casa. E eles ensinavam doutrina. Era culto de doutrina e oração. Quem é mais antigo vai lembrar dessa época. Hoje, nós temos o culto de ensinamento. E as igrejas pentecostais, eu glorifico a Deus, e nós aqui da Assembleia de Deus Renovar, nós somos uma igreja pentecostal, mas que nós damos primazia na palavra de Deus. A nossa base aqui é a palavra de Deus. O nosso ensinamento aqui é a palavra de Deus. Tanto que você está aí em um momento de discipulado. Quando você ouve, e é tão forte isso que eu estou dizendo, que por mais que é um culto de domingo, aquele culto onde as pessoas querem ouvir uma palavra para si, o que elas ouvem? Ensinamento da palavra de Deus. Prova visto que nós acabamos de participar do culto de domingo e foi uma palavra de ensinamento, de poder, de autoridade, nos ensinando o mapa da felicidade. Ou seja, a palavra de Deus. Então nós aqui primamos pela palavra de Deus. O culto de ensino na quinta-feira é realmente um discipulado. A Escola Bíblica Renovar, que nós estamos aqui agora, nesse momento, terça-feira, é também um momento de discipulado. E nós temos que trazer esse momento para a nossa vida. Eu vou dar um outro dado e eu já te passo para você dar continuidade a este assunto. Você disse aí sobre a forma de cultura de ensinamento. Os nossos pais não tiveram a cultura de ensinamento, mas não foram apenas os nossos pais. Há mais de 500 anos, nós fomos colonizados pelos portugueses. E dentro dessa colonização, nós fomos catequizados. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo. Isso são dados. Você pode procurar e pesquisar e você vai descobrir isso que eu estou dizendo. E nós fomos catequizados pela Igreja Católica. E o que aconteceu há mais de 500 anos atrás? Como é que formava isso? Nem todos, ou por que não dizer, ninguém tinha acesso à Bíblia Sagrada. Eram só os sacerdotes tinham acesso. E eles faziam ali os cultos, e depois foi conhecida como missa, que eles faziam não em forma verbal da sua língua nativa, mas eles faziam ali para que ninguém entendesse aquilo que estava sendo dito. Eles falavam outras línguas, me fugiu aqui agora. Como é que eles faziam? Mas me fugiu aqui, daqui a pouco volta aqui. Mas eles faziam em outras línguas, não era grego, nem hebraico, era a língua morta. Me fugiu aqui. Mas me ajuda aí, se alguém lembrar que estiver aqui, pode falar aí. Latim, obrigado, era o latim, eles faziam em latim. E por fazer em latim, ninguém conhecia aquela língua. E aí ninguém sabia de nada, eles só colocavam as regras ali. E todo país que foi catequizado pela Igreja Católica é um país que não tem por hábito a leitura. Isso é fato. Se você perguntar para um país onde o catolicismo foi ali quem catequizou, se você perguntar, olha, o que você espera dos políticos? Eles vão dizer, olha, eu espero saúde, eu espero segurança pública, eu espero que eles tenham uma boa iluminação, que eles nos dêem aqui uma boa assistência na nossa vizinhança. É isso que eles vão procurar.
Eles nunca vão procurar, olha, eu quero que façam aqui escolas, eu quero que façam aqui faculdades de graça para que todo mundo tenha as suas faculdades, eu quero que faça aqui uma biblioteca para que as pessoas tenham acesso à leitura. Não, eles não vão dizer isso, porque aprenderam assim há mais de 500 anos atrás. Agora, todo país que foi catequizado pelo protestantismo é um país que tem por hábito a leitura. Se você for pegar a Europa, Estados Unidos, entre outros países que foram catequizados pelo protestantismo, o que aconteceu no protestantismo? Martinho Lutero pega a Bíblia Sagrada e ele traduz do latim para o alemão, que era a sua terra, a sua cultura, era a sua língua nativa. E ele traduz para o alemão. Só que as pessoas sabiam ler? Também não. O que ele fez? Ele falou, olha, você não sabe ler? Eu vou te discipular agora, eu vou te ensinar. E ele montou alguns centros de escolas e ele começou a ensinar aquelas crianças, adolescentes, adultos, a palavra de Deus. Eles foram o quê? Discipulados. E aí todo país que foi catequizado pelo protestantismo é um país que tem por hábito de leitura. Eles leem 3, 4, 5, 6 livros por mês. Onde o brasileiro lê um por ano e olha lá. Por quê? Porque não é hábito a leitura. Então, nós que somos brasileiros, nós não temos por hábito ler. Vou te perguntar, e se você quiser escrever aqui nos comentários, qual foi o último dia ou a última vez que você leu um livro? Ou qual foi o último livro que você leu? Alguns talvez vão dizer que leram a semana passada ou que estão lendo, mas a grande maioria nem vão escrever nada. Por quê? Porque a grande maioria não gosta de ler. Não tem por hábito ler. Então nós temos que primar pela leitura, e principalmente a leitura da palavra de Deus. Realmente, pastor, isso aí faz toda a diferença. E você assistir um vídeo é uma coisa, agora você ler, praticar a leitura é totalmente diferente. Aqui nesse subtópico agora que nós vamos tratar a respeito dessa educação cristã, vai dizer o seguinte: a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou a seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Aí isso vai nos levar lá a Atos 2,42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É interessante dizer doutrina dos apóstolos, porque realmente é esse ensino que os apóstolos tinham. E por que eram os apóstolos? Por que não poderiam ser outras pessoas? Porque eram eles os discípulos de Jesus. Outrora eles eram discípulos, hoje eles estão... Hoje não, né? Mas na época ali eles estavam ensinando, mas eles aprenderam de Cristo. Até mesmo Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, confirma seus irmãos. Quer dizer, ele estava num processo de aprendizado. E ele, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro já começou, teve a descida do Espírito Santo, em Atos 2, e Pedro já começou ali, já fazendo uma explicação do que aconteceu, em Atos 2, e praticamente quase 3.000 almas ali se renderam. Então, essa doutrina, o povo ali, eles perseveravam, eles não desistiam, eles insistiam nas doutrinas dos apóstolos. Pastor, se você tem um hábito, um costume e uma cultura, para você mudar isso é difícil. É difícil, é desafiador. Exatamente, tanto para você que quer mudar, tanto para alguém que está te ensinando. Para os dois é difícil, porque já é anos você fazendo aquilo, então precisa ter perseverança, precisa realmente. E um dos atributos da fé é a perseverança. Se você desiste é porque você não acreditou naquilo, mas se você persevera é porque você tem fé. E aqui vai dizer: e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que aqui confirma realmente, através dos prodígios, que a doutrina que eles ensinavam, era de Deus. Porque assim como Jesus, ele chegou ensinando, aí os fariseus, os sacerdotes da época, criticavam a Jesus e tentavam perseguir, dizendo que ele era um mentiroso, mas aí a população olhava para os milagres que ele estava fazendo, eles olhavam e falavam assim: não, mas nenhum homem pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Então Deus vinha corroborando com Jesus Cristo através de seus ensinos, e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e permaneceu com eles. Então eles ensinavam nessa doutrina.
Nós aqui, como o pastor nos ensina a respeito de teoria e de prática, uma coisa que ele nos ensina que é a Bíblia pura, é o amar e perdoar. Você que está nos assistindo, eu não sei se você se considera uma pessoa que tem um conhecimento vasto ou não na palavra do Senhor. Independente de qual seja, se você tem um conhecimento muito profundo e você aplica isso, você é um potencial discipulador. Se você não tem um conhecimento tão profundo, você é um potencial discípulo e você precisa conhecer. Sabe por quê? Porque se você não tem filho, você vai ter, se Deus quiser, e você vai precisar discipulá-lo. Se você for trabalhar em algum lugar, ali você precisa discipular. Porque, pastor, o nosso trabalho é a nossa segunda casa praticamente, né? A gente fica muito tempo ali. Mas só que tem outras culturas junto. Se você não tiver conhecimento o suficiente para sustentar a sua fé, a outra cultura vai te sucumbir. Você vai começar a olhar, você não vai ter muito conhecimento a respeito das doutrinas, do conhecimento, do ensinamento da palavra, então você vai ser uma presa fácil. Mas você pode ser o inverso, você pode aprender com quem tem e executar com quem não tem, porque você vai ser um discípulo e já vai começar a ensinar pelo menos aquilo que você conhece. E quanto mais você exerce, mais aquilo fica ratificado, ranhurado na sua mente, no seu coração. Então fica mais fácil para você aprender. Eu conheci um rapaz que ele entrou numa certa empresa e ele orou a Deus antes, buscou a Deus e Deus confirmou de uma maneira assim bem fora do comum que Deus queria que ele estivesse ali. Aí ele entrou ali e passou o tempo, uma, duas pessoas olharam para o jeito que ele trabalhava ali e começou a mudar suas atitudes. Começou a mudar, a ouvir música mundana, não começaram a ouvir mais, começaram a mudar. E essas pessoas que eu observava o que ele fazia, olha só, observava o que ele fazia, começaram a mudar os hábitos. Mas essa pessoa queria sair, esse rapaz queria sair do emprego, queria um emprego melhor. Agora cá para nós, existe um emprego, um ofício melhor do que você está na vontade de Deus? Não. Aí depois ele parou e refletiu, ele falou assim, não, tem mais pessoas que podem ser alcançadas pelo Evangelho. Então o pastor Juliano disse, discipular não é fácil, mas para discipular precisa amar, precisa perdoar, porque é um ensino didático, é um ensino do beabá. A pessoa vai errar em coisa simples, em coisa fútil, mas erra, nós erramos. Quantas vezes o pastor hoje em dia ainda já deve padecer por algumas coisas, uns erros bobos que a gente comete, mas ele vem com amor, vem nos ensinando. Então nós precisamos perseverar na doutrina, no ensino, no conhecimento da palavra de Deus de quem tem. Então, você que frequenta aqui a igreja, você que agora, por conta desse sistema pandêmico aí, a gente tem que ser online, mas busca, persevera, questione, pergunta para o seu líder, irmãs, pergunta para a sua liderança, jovens, pergunta para o seu líder a respeito disso, a respeito daquilo, se envolva, porque isso, além de estimular quem ensina, traz um maior interesse para você e um maior conhecimento também. Boa, isso. Deixa eu aproveitar esse momento essa deixa. Uma coisa que a gente precisa ter. Nós precisamos trabalhar em trio. E é a forma da Trindade trabalhar. Olha só que coisa interessante. Mas você precisa ser a pessoa do meio. Você precisa ter alguém que te discipule, ou seja, o seu mentor, no caso o pastor da igreja, alguém que seja acima de você. Você precisa dessa pessoa, onde você vai buscar orientações, onde você vai buscar conhecimento. Só que se você ficar com esse conhecimento vai acabar na sua vida. O que você precisa fazer? Replicar este conhecimento a alguém. E aí é a forma de você discipular alguém. Você precisa ter alguém que conheça menos do que você e você ensine essa pessoa. Somente assim é que você vai crescer. Buscando conhecimento e aplicando conhecimento. Buscando conhecimento e entregando conhecimento. É a matemática de Deus. Quanto mais você dá, mais você tem, mais você recebe. Glória a Deus, o senhor já entrou aqui no tópico 3, né? O tripé do discipulado. Qual que é esse tripé do discipulado? A lição vai nos ensinar palavra, comunhão e serviço. Esses três pés que formam o tripé,
aqui vai ensinar que essa trilogia da palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. E isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Realmente, mais do que conhecer, é aplicar o conhecimento, para que nós não sejamos aquele médico que fuma, aquele médico que não se exercita, tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria de usar aquele conhecimento. E mais do que isso, a comunhão. Realmente, se você for parar para observar a natureza humana, nós não fomos feitos para ficar parado. Nós precisamos de uma atividade, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de um ofício. E mais do que isso, nós precisamos de relacionamento. Sem ofício e sem relacionamento, a gente não vai para frente, entra em depressão, fica desanimado, olha para a vida, poxa, mas para que eu existo? E tem essas discussões, esses questionamentos internos que não faz bem. Então, nós precisamos aprender, porque isso abre a nossa mente, nosso entendimento, mas aprender aquilo que é bom, porque tem muito ensinamento ruim por aí, e comunhão. A comunhão, pastor, Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é passar, não é simplesmente ter um momento, é viver em comunhão. E eu quero que nesse momento, eu não sei se a sua mente abriu para isso, mas ela vai fazer isso agora. Quando nós chegamos na casa do Senhor, a igreja, pastor, ela é chamada muito carinhosamente de família. Nós somos aqui uma família de Cristo. Realmente, somos vários membros independentes, né? Somos membros individuais, mas que juntos nós formamos um corpo. E tem a junta que une tudo isso, que eu acredito que é o Espírito Santo, que é o amor que une os membros e que forma um corpo tão perfeito, que é o corpo perfeito de Cristo. E que nós juntos nós vamos crescendo até nos tornarmos varões perfeitos. E isso nós só vamos fazer através da comunhão. Então você que vem aqui na casa do Senhor, quando você vier ou quando você for assistir um culto, não se sinta um estranho, um estrangeiro aqui. Não, sinta-se de casa. Porque aqui é a casa do Pai. Quando você olhar para um irmão, uma pessoa mais velha que você, tenha como seu pai. Quando você olhar alguém da mesma faixa etária, se for um homem ou uma mulher, tenha como um irmão e como uma irmã. E se for mais novo do que você, tenha como filho. E comece a observar e entender que essa região aqui, essa casa de oração, te pertence como família. Então você pode entrar, como diz o pastor, entra, abre a geladeira, tem a despensa. Lógico que nós temos aqui o ensino a respeito de como ter um comportamento decente, tem as regras, tem as doutrinas aqui sim, mas se sinta em casa, porque você tem liberdade de entrar, de perguntar, tem liberdade de pedir orações, tem liberdade de contar para alguém aqui que tenha a condição de ajudar, o pastor, os pastores, presbíteros, contar o que acontece com você para uma ajuda, um aconselhamento espiritual. Você tem condições de ajudar alguém. Às vezes o pastor citou aqui. Hoje em dia, pastor, o homem maduro ali, pelo menos em idade, ele está se vestindo como um menino, como um jovem. Mas a Bíblia diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora não, quando eu cresci, eu já larguei essas coisas de menino. E você, mulher, olhe para as mais novas e não imite as mais novas, porque há uma virtude em você, há uma maturidade em você, que você precisa passar para elas. Se nós retroagirmos nesse ensino, o que nós vamos ensinar para os mais novos? Se você for pegar um celular hoje em dia, os filhos ensinam os pais. Mas não pode, quem ensina são os pais, então os pais têm que se antecipar aos filhos. Se antecipe o que é Facebook, o que é YouTube, o que é o Instagram. Não que você precisa usar, ficar usando folha. Não, aprenda como fazer, porque o seu filho uma hora vai te questionar. Se você souber responder, você está discipulando o seu filho. Se você não souber responder, ele vai procurar em outro lugar. E nós precisamos conhecer. E essa tríplice aqui, a palavra, nós vamos conhecer o quê? A palavra. Você não vai saber exatamente a palavra
do começo da sua conversão até o fim, você não vai conhecê-la toda e nem de maneira aprofundada, mas o que você conhecer vai transformar a sua vida, e o que transformar a sua vida, você vai edificar a vida de outras pessoas, e aquilo que edificou a vida de outras pessoas vai edificar a sua, e nós juntos, trabalhando, porque para a gente estar junto, no serviço, como é que a gente está junto de outras pessoas que muitas das vezes a gente nem quer estar junto, mas está por conta do quê? Do ofício, do trabalho. Tem que estar ali, então trabalhe, busque a Deus, a palavra do Senhor, venha, esteja junto, se sinta em família, saiba, pastor, que família tem umas intriguinhas, uma coisa ou outra, mas isso tem em todo lugar, mas aqui tem palavra para curar, tem maturidade para que nós venhamos lidar com tudo isso, e o serviço. Então é serviço, comunhão e palavra. Isso aí é um trio que traz edificação e maturidade para o corpo de Cristo. O que dá sustentação à igreja, o que dá sustentação ao corpo de Cristo é esse tripé. É realmente esse tripé, a palavra de Deus. Talvez alguém assuste com o que eu vou dizer aqui, mas se alguém me perguntar, e pastor, você gosta de ler? Eu vou dizer da seguinte forma, não, eu não gosto de ler. Por quê? Porque eu não me habituei desde a minha mocidade a ler, porque na minha casa não tinha leitura. Nunca na minha casa entrou um livro do meu pai, da minha mãe, que não fosse os meus livros de escola, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Então eu não tenho por hábito de ler, porque eu não cresci com esse hábito. A minha cultura não me formou para ler, para ter esse hábito de leitura. Mas aí o evangelho veio na minha vida. E o evangelho ele muda, o evangelho transforma. Pastor, maravilha, glória a Deus, agora o senhor gosta de ler? Também não gosto de ler. Mas eu leio porque se eu não ler, eu sei que eu não vou crescer na vida. Se eu não ler, eu não vou ter este conhecimento. Então, a palavra de Deus é quem me dá base para tudo, para tudo. E aí é tão interessante, é tão forte, eu vi você dizendo aqui sobre relacionamento, você buscar direto na fonte, você ter uma revelação. Irmãos, isso é tão maravilhoso. E eu quero te ensinar algo aqui, aproveitando esse momento de discipulado, que toda vez que você for pegar a Bíblia Sagrada para ler, antes chame a presença do Espírito Santo para te ensinar. Você vai ver como vai mudar a sua capacidade intelectual de absorção daquilo que Deus quer para a tua vida. Eu me lembro que uma vez pela manhã, eu lendo uma revista da escola dominical, eu sempre tive o hábito de ler pela manhã. Eu sempre gostei, depois que eu me converti, de ler pela manhã. E eu consigo absorver um pouco mais. E eu gosto de lugar fechado. E aí, de manhã, eu fui ler a revista da escola dominical. Eu sempre acordei cedo, né? Entre 6 e 7 horas, para poder ler. E eu estou ali dentro do meu carro, dentro da garagem da minha casa, e eu comecei a ler. Só que antes de ler a lição, eu falei, Espírito Santo, vem aqui comigo. Me ensine a tua palavra nesse momento. Na mesma hora que eu fiz essa oração, que eu acabei de orar, eu abri os meus olhos, tinha um beija-flor assim, no vidro do para-brisa do meu carro, ele voando assim, ele parado, o beija-flor fica voando parado, e ele parado olhando para mim ali. Aquilo ali foi um sinal para mim que o Espírito Santo estava ali, olha filho, eu estou aqui contigo, pode ler porque eu vou te dar sabedoria. E Tiago vai dizer, aquele que quer a sabedoria, peça a Deus, porque ele dá deliberadamente a todos quanto pedem. Então quando nós buscamos da fonte, quando nós buscamos, aí eu volto para o Salmo 1. O Salmo 1, e o pastor Ricardo pregou com maestria aqui, dizendo sobre o Salmo 1, eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso. E aí o senhor disse sobre filhos. E aí quando nós temos os nossos filhos precisam ser melhores do que nós. Eles têm que ser como flechas polidas, pronto a acertar o alvo. E nós temos que polir essa flecha, é a nossa obrigação. E agora, graças a Deus, nós temos o hábito ali de ler, nós buscamos um pouco a leitura. Minha esposa sempre está com o livro ali na cabeceira da cama, eu ali procurando ler. E é tão interessante, tão forte isso, que agora as minhas filhas veem os livros na minha casa, e aí a minha menor, a Heloísa, ela pegou esses dias, eu achei aquilo fantástico, ela pegou um papelão, ela escreveu ali, desenhou no papelão, fez uma capa, pegou 3 folhinhas ali, ela escreveu uma história e falou, pai, eu escrevi um livro. Olha a cabeça, uma criança de 9 anos já escrevendo um livro. É lógico que na sua inocência, no seu mundo lúdico, mas olha o poder que isso faz na vida de uma pessoa, o poder que isso faz na vida de uma criança. E isso é o quê? É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que faz isso, mas você só vai entender isso quando você começar a buscar a palavra de Deus, e tem que buscar como se fosse um tesouro que estivesse escondido. E aí quando você encontra esse tesouro, você começa a se deliciar. Amém? Vamos lá, vamos correr aqui com tudo aqui. Mas a gente falou sobre palavra, o presbítero Mateus já disse aqui sobre comunhão, e aí sobre serviço. É esse o tripé da igreja. O tripé da igreja é palavra, comunhão, e comunhão nós temos que ter uns com os outros. E aí quando nós temos essa comunhão, nós começamos a entender que as pessoas são diferentes de nós e que muitas das vezes vão ter ali os atritos, mas a comunhão me faz superar através daquilo que o senhor acabou de dizer, que é o amor. Quando nós temos o amor, tudo supera. E aí nós temos que ter o quê? Serviço. E aí dentro de serviço, é serviço em todos os sentidos. Só para você ter uma ideia, nós não fazemos nada sozinho. Nós estamos aqui dando a aula, o microfone acabou a pilha. O que vai acontecer? Alguém que vai vir fazer o serviço vai entregar um novo microfone para o presbítero Mateus para ele poder comunicar com você aí novamente. Isso através do quê? Do serviço. Então a nossa finalidade, a nossa função é trabalhar. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus vai nos mostrar: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Ele trabalha também, a gente vai ficar parado, por quê? Nós precisamos trabalhar. Vamos lá então, já estamos finalizando aqui a nossa lição, a hora passa muito depressa, mas nós vamos falar agora sobre o terceiro subtópico, já finalizando aqui a lição. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Nós só vamos ter um crescimento sadio da igreja através do discipulado. Quando a igreja ela discipula, quando a igreja tem esse momento de discipulado, ou seja, de aprendizado da palavra de Deus, ela cresce de forma sustentável, ou seja, ela cresce de forma sadia. Eu acredito que o microfone voltou aí. Eu acho que aí voltou sim. Graças a Deus temos pessoas ao nosso auxílio aqui, né, pastor? Realmente nós precisamos sim desse discipulado. Eu vou perguntar para as mães: tem algum filho, você que é mãe, o seu filho te faz passar vergonha? Agora vamos em Provérbios 29:15, vai dizer o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Isso aqui é um ensino que hoje em dia não se pode repreender o filho, mas isso vem contra a palavra de Deus. Então, nós temos aqui ação e reação. Se você tem o conhecimento da palavra, vamos supor, você quer ensinar o seu filho, busca na palavra de Deus. Como que eu devo ensinar o meu filho? Se você jogar no Google, você vai ter uma resposta? Vai, mas não é segundo a palavra de Deus. Então busque na palavra de Deus, porque o Google vai passar, mas as palavras de Deus elas nunca passarão. E nós precisamos aprender da palavra. E eu achei interessante, eu e a Vivi conversando em casa, falei: nossa, mas eu acho que a gente vai precisar introduzir uma vara, né? Mas como que nós vamos fazer isso? Será que agrada a Deus? Como que deve ser feito? Então nós vamos até a palavra do Senhor e vamos buscar essa introdução, esse ensino. E esse discipulado, como nós estamos vendo aqui, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, não tem como. A palavra de Deus nos ensina: o meu povo perece por falta de comida. Não é. É por falta de conhecimento. E em Provérbios vai nos ensinar que o conhecimento, ele é mais precioso do que a prata e do que o ouro. Isso aí é maravilhoso. Cai de novo no que nós aprendemos no domingo aqui, a respeito do mapa da felicidade. Mapa da felicidade, que é o quê? O mapa da felicidade não é ouro, não é prata, mas vai consultar lá no YouTube que você vai saber o que foi dito a respeito disso. É coisa boa, é palavra de Deus, e nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Se nós somos cristãos, pastor, é porque nós acreditamos em Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que se nós não confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, não há salvação. Nós estamos mentindo, nós estamos julgando a Deus como mentiroso.
Mas a Bíblia vai nos ensinar que aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, esses são os que amam verdadeiramente a Jesus. Mas se eu sou cristão e eu julgo que a vida eterna vem da palavra de Deus, como é que eu vou tomar decisões e não vou consultar a Bíblia? Então quer dizer, eu estou falando que eu sou, mas eu estou sendo um fanfarrão. Porque o que é um fanfarrão? É aquele soldado ou aquela pessoa que se mostra macho, que se mostra bravo, mas na hora do vamos ver não é. É uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que não é aquilo que ela fala. E nós, se nós não conduzirmos a nossa vida através da palavra de Deus, nós não podemos dizer que estamos alicerçando a nossa vida na rocha. Nós podemos até pensar, podemos até acreditar nisso, mas se nós não fizermos, nós não estamos. Então, uma igreja sadia, ela precisa ter o fundamento na palavra. Por quê? Pastor, é questão de origem. Se você for pegar do original de agora e for indo até o início de todas as coisas, você vai encontrar o quê? No princípio era o verbo, já começou por aí. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, Jesus é o verbo, Jesus é o início. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que quiser, vos será feito. Se vocês amarem a Deus, guardarem os mandamentos, o meu Pai o amará, eu também o amarei e me manifestarei a vocês. Então está tudo ligado na palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, nós vamos errar. Sintomas de quem não busca a palavra do Senhor: dúvida. Você não sabe se aquele serviço é bom para você, se você entra naquela vaga, se você sai. Você não sabe se aquele relacionamento é bom para você ou não. Você não sabe se aquele curso é bom para você ou não. Você está num curso, está num relacionamento, está num serviço e você não sabe para onde vai. Isso aí é sintoma de quem não busca a base da palavra. Ah, eu não sei o que é batismo com o Espírito Santo. Eu não sei falar em línguas. São sintomas de pessoas que não leem a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vos diz respeito a vocês mesmos. São profecias a respeito de nós, de vocês, dos seus filhos, que nós iríamos profetizar, que iríamos fazer milagres, que iríamos falar outras línguas. O Espírito Santo quer nos usar, mas por falta de conhecimento, pastor, nós deixamos muita coisa passar. Há um novo céu, há uma nova terra que está proposto para aqueles que amam a palavra do Senhor. Então, sem o conhecimento da palavra, não tem como. Se eu não me engano, foi um eunuco que estava lendo um livro na sua carruagem. Aí chegou Filipe correndo do lado dela, falou assim: você entende o que lês? Ele diz: como que eu vou entender se não tem quem explique? Se você não está entendendo, vem para cá, tem quem explique, tem pessoas para discipular você. Não fique sozinho, busque ajuda, queira crescer na graça e no conhecimento. Eu vejo jovens nos dias de hoje perguntando a respeito dos dons espirituais, perguntando como que funciona. Eu quero saber na prática. Isso é sede, é fome de querer crescer espiritualmente. E Deus diz: aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. Deus vai negar o Espírito Santo? De forma alguma. A palavra de Deus vai nos ensinar. Se vocês, sendo mal, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, e quem dirá eu, não vos darei o Espírito Santo a quem me pedir? Você quer o Espírito Santo? Você quer dons? Você quer crescer na graça e no conhecimento? Quer impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas? Quer expulsar demônio? Quer viver o sobrenatural? Quer transformar vidas através do Evangelho de Deus? Então busque a Deus enquanto se pode achar. E nós estamos aqui à disposição para tentar te ensinar e instruir de acordo com a palavra do Senhor. Porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja. E nós distribuímos e recebemos. Distribuímos e recebemos. Então fique à vontade, sinta-se na casa do Pai. Ei, coisa boa! Olha só o que está escrito aqui na lição. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Ou seja, esse é o papel do discipulado. O discipulado é mostrar como é que a pessoa vai se portar dali.
E aí nós precisamos entender que esse processo existe um crescimento espiritual. E agora eu vou dizer para você que está há 10, 15, 20, 30 anos em uma igreja, seja aqui ou seja em qualquer igreja que você estiver. Você tem um crescimento espiritual? Você consegue crescer espiritual? Que nível que você está? Pastor, tem nível espiritual? Tem. A Bíblia vai dizer que certo profeta, ele tem uma visão e ele vê ali água saindo dos umbrais da porta e ele vê um anjo com uma vara de medir e aquele anjo vai medindo níveis, ou seja, níveis da água. Ele mede 1000 côvados e fala, Ezequiel, vem mais para cá. E Ezequiel vem andando. Naquele momento, as águas estão dando nos seus tornozelos ainda. E ele está ali com uma água superficial. Aquele é o momento em que nós começamos a caminhada cristã. É errado ficar nesse nível? É errado estar ali? Não, não é errado. O problema é permanecer naquele nível, sendo que Deus tem águas mais profundas para nos dar. E aí a Bíblia vai dizer que o anjo mede mais 1000 côvados e fala, Ezequiel, vem mais para cá. E aí Ezequiel vai andando, as águas já vão aumentando, já dão ali no seu lombo. Está bom ali? Está bom, mas dá para melhorar, tem águas mais profundas para você. Enfim, a Bíblia vai dizer que chega ao ponto em que Ezequiel não consegue mais andar sobre as águas. E agora ele precisa nadar, mergulhar sobre aquelas águas. E é isso que Deus quer da tua vida. Ele quer que você mergulhe nessas águas profundas. Se Deus tem água profunda para você, para que é que você vai querer ficar no raso, na superfície? Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais experiências para te dar. Mas Ele só vai te mostrar quando você desejar o crescimento espiritual. Deus, ele é um gentleman, Ele nunca vai te forçar a nada, Ele só vai te dar aquilo que você quer, Ele só vai te dar aquilo que você querer. Se você quiser, Ele vai te dar. Se você quiser ir buscar, Ele vai te oferecer todo o mundo espiritual para que você entenda o que tem ali, e é coisa boa. Então nós precisamos entender o crescimento espiritual, mas o crescimento espiritual ele só vem através do discipulado. Como é que aquele eunuco ia saber o que era bom se ele não entendia o que estava lendo? Mas Sim. Quando alguém foi discipular, ele começou a entender e ele se batizou. Ou seja, ele experimentou algo melhor do que aquilo que ele estava apenas ouvindo, porque ele tinha alguém para o discipular. Subtópico 2 aí, nós vamos falar sobre o crescimento numérico. E isso é muito bom. E nós precisamos de crescimento numérico. Imagine aqui na nossa igreja nós tenhamos aí aproximadamente 400 pessoas. Imagine que dessas 400 pessoas, cada uma por ano discipule uma pessoa. Por ano. Imagine que cada uma das pessoas que aqui estão discipule mais uma. Em um ano, quanto nós teríamos? 800 pessoas. Nossa. Dessas 800 pessoas, em mais um ano, cada pessoa dessa agora discipulasse mais uma. Nós teríamos 1.600 pessoas. Ou seja, ia haver um crescimento de forma muito grande. E era isso que acontecia com a igreja primitiva. Por quê? Porque cada um cuidava de uma pessoa. Então a nossa obrigação é cuidar de pessoas. Só que nós sempre jogamos essa responsabilidade para quem? Para o pastor. O pastor é responsável por discipular. O pastor é responsável por gerar ovelha. E pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor gera ovelha porque ele é ovelha. Mas a função do pastor não é gerar ovelha. A função do pastor é discipular para que outras pessoas discipulem e gerem mais e mais ovelhas. Mas nós precisamos desse crescimento numérico. Nós precisamos. Isso é uma ordem. Ah, não, para quê? Para a gente crescer aqui e aumentar a igreja? Não, para a gente aumentar o reino de Deus. Para que a gente possa aumentar esse reino maravilhoso. E aí é nossa obrigação. Só que tem que ser de forma saudável e sustentável. E para que isso aconteça, existem igrejas que estão superlotadas, mas que não têm o discipulado correto. Não aprenderam a base, não aprenderam o evangelho. E aí vem um evangelho deturpado que a maioria desses aí que estão sendo pregados por aí nós estamos ouvindo. Pessoas totalmente perturbadas porque não estão na base do evangelho. O crescimento tem que acontecer? Tem, mas tem que acontecer de forma sustentável. Tem que acontecer de forma baseada na palavra de Deus. Pastor, isso que o senhor citou é extraordinário. Você discipular uma pessoa em 12 meses, você tem tempo para isso. E essa pessoa ela vai ser muito bem discipulada, porque você está focando em uma só.
Então, isso realmente nós iríamos crescer de uma maneira numerosa e com qualidade. Imagina só, cada um discipulando uma pessoa durante um ano, isso aí realmente iria diminuir muito os problemas que as pessoas estariam sofrendo, iria aumentar o poder de Deus na igreja, os dons espirituais, a manifestação do Senhor aqui em nosso meio. Eu estava procurando aqui, estava difícil achar, mas eu achei. Uma passagem que fala o seguinte, em Atos 18, 24, vai dizer assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha que interessante. Se você vê um currículo aqui, fenomenal, mas ele conhecia somente o batismo de João, quer dizer, ele estava limitado. Ele tinha uma certa capacidade que Deus dava para ele, tinha, mas estava limitado. Por quê? Por falta de conhecimento. Você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, você tem um potencial enorme. Você vai começar a ver esse potencial através de quando você começar a adquirir mais conhecimento de Deus. Aí você vai ver os planos do Senhor sendo executados na sua vida. Continuando. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam-lhe mais precisamente o caminho de Deus. Quer dizer, Priscila e Áquila ouviu ele dizendo, olha, que bênção, mas ele está limitado em conhecimento. Então vamos chamar ele aqui, ele precisa de um conhecimento que ele ainda não tem. E então eles declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Olha só que coisa, que ferramenta potente nas mãos de Deus. Quer dizer, Deus usou a personalidade de Apolo com o conhecimento da palavra e do Senhor Jesus Cristo e formou uma potência. Você pode dizer, eu não tenho muito conhecimento, mas você existe, você tem vida, porque Deus gerou vida em você, e Ele já trouxe alguma personalidade para você, e Ele quer mexer no seu caráter, para que através do conhecimento da palavra, você seja uma ferramenta potente e eficaz na mão de Deus. Então, pastor, o discipulado é realmente algo urgente na igreja, e algo de extrema preciosidade para os dias de hoje. O homem sábio, ele já disse isso há muito tempo atrás. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Foi o que aconteceu com essa história. E aqui no subtópico 3, para a gente já finalizar, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Ou seja, Barnabé está pregando a palavra ali para os gentios. E ele não tinha tanto conhecimento da localidade, da região, mas ele falou, opa, eu sei alguém que sabe mais do que eu. Olha aí como ele reconheceu. Vou buscá-lo. E aí ele foi chamar quem? Paulo. E aí Paulo foi e pregou a palavra de Deus, ensinando ali, discipulando aquelas pessoas. Então, olha a sensibilidade, nós temos que ter esta sensibilidade, nós precisamos entender. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Você está aqui vendo na tela, desde o começo da nossa aula, 3 pessoas. Presbítero Mateus, eu e a Jéssica, intérprete de Libras aqui. E ela está levando a palavra de Deus a uma nação. Olha só que coisa interessante, e dentro aqui do nosso assunto. A nação de surdos, ou seja, ela está levando a palavra de Deus com aquilo que ela aprendeu. Ou seja, alguém deu instrução a ela, a sábia, e ela se tornou mais sábia ainda. E sábio é aquele que ganha a alma.
Quando nós verdade. entendemos esse propósito, quando nós entendemos esse processo, meu irmão, a vida fica muito mais fácil. Pastor, e o senhor citou um ponto aí que eu quero ressaltar também, a respeito da irmã Jéssica. A Vivian, ela fala, ela olha a Jéssica falando através dos sinais, e ela fala, nossa, como a Jéssica desenvolveu, como a Jéssica cresceu. E isso partiu dela, ela não conhecia. Eu acredito, ela está ali, que foi difícil, é um outro idioma, mas nós vimos nela a perseverança, a dedicação, e hoje ela está aqui, nos ajudando. E isso, meus irmãos, há um galardão reservado para ela, porque as pessoas que ela tem alcançado, através da vida dela tem sido alcançado, mostrando o Evangelho. Isso aí, meus irmãos, é edificação do corpo de Cristo, e nós precisamos realmente nos interagir com o corpo de Cristo. Aonde eu caibo? Aonde eu me saio melhor? Busque estar presente e se fazer útil na casa de Deus, porque Deus te chamou para um propósito. Deus, Ele quer te recompensar com bênçãos, mas nós precisamos corresponder com isso, porque a atitude de Deus Ele já tomou. Ele disse assim, vinde a mim, não é esse versículo, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Ele já fez o convite, Ele já nos amou primeiro, e nós precisamos realmente tomar essa atitude. Vale lembrar, a nossa vida aqui é passageira, e começar a encerrar a nossa vida sem ter feito algo assim que nos trouxesse honra, um mérito, isso não é honroso, mas muito mais ainda é nós fazermos algo pelo reino espiritual, porque você vai usufruir disso aqui na terra, e muito mais quando você chegar lá, quando Deus olhar para você e disser, venha servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, e ali você ser recompensado pelas obras que Deus usou você para fazer. Então, faça como fizeram ali os homens dos talentos. Eles multiplicaram o seu talento. Você tem talento, você tem potencial, tem sim, você sabe disso. Então coloque a mão na massa, parte para cima, ore, busque a Deus, busque a liderança da igreja, converse com o seu líder, seja estimulado a crescer na graça, no conhecimento e no serviço da obra de Deus. Você só tem a ganhar com isso, e muito mais. Os seus filhos te verão, e eles vão querer ser igual você e ainda melhores. Sabe quem Deus quer usar nessa última geração? É você. Você que está aí sentado aí, talvez no seu sofá, na sua cama, talvez no carro. Você está ouvindo essa mensagem agora. Deus quer te usar, mas Ele quer que você se coloque na posição para ser usado. Quando você se colocar na posição, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter sabedoria. Ele já tem tudo, e já tem tudo sob o seu comando. Basta apenas você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você disser isso, pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Eu vou finalizando aqui dizendo o seguinte, o mundo está sem esperança. Essa é a grande realidade. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão sem esperança, e pessoas como o raio de luz precisam se levantar. E aí a Bíblia vai dizer também, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Ou seja, Deus conta conosco para que nos levantemos e para que a luz do Evangelho brilhe através da nossa vida, e que pessoas que estão sem esperança alcancem essa bendita esperança. Pastor, por que o senhor está dizendo sobre isso? Nós acabamos de falar sobre discipulado, porque é tema da lição da terça-feira que vem. Lição de número 13, nós vamos falar sobre voltar os olhos para a bendita esperança. Quando nós voltamos esses olhos para a bendita esperança, tudo fica mais claro, tudo fica mais limpo, e nós entendemos que amanhã vai ser melhor. Talvez o teu dia não foi muito bom, talvez a tua semana não foi muito boa, mas entenda que amanhã vai ser melhor. E nós precisamos fazer por onde? Quando nós fazemos assim, pode ter certeza que as coisas acontecem na nossa vida. Presbítero Mateus, muito obrigado.
obrigado pela tua presença aqui. É sempre muito bom participar contigo junto com essa aula maravilhosa. Você que esteve conectado conosco aí, Deus abençoe a tua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Você que não deu um like aí, aproveita aí. Pastor, mas por que dá like? Simples, pelo algoritmo do YouTube. Quando você dá like, quando você curte ali, o YouTube ele entende que aquele conteúdo ele tem uma relevância para que outras pessoas também possam usufruir daquele conteúdo. E aí, fazendo isso, o YouTube consegue entregar para mais pessoas. Então, só o fato de você dar um like, se quiser dar um dislike, não gostei da aula, não gostei dos professores, dá um dislike também, o YouTube vai entender também que esse conteúdo é de alguma forma relevante para alguém, tá bom? Faça isso, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e para mais pessoas. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que estiveram aqui, Jéssica, a cada um dos meus irmãos, Deus continue vos abençoando. Pastor, obrigado, também é um prazer poder estar aqui lecionando com o senhor, isso é maravilhoso. Obrigado a cada um de vocês que se disponibilizaram a estar aqui. Eu sei que você é o maior beneficiado nisso, mas a companhia de vocês, o estar junto de vocês, isso aí é maravilhoso. Continue com essa sede, querendo crescer na graça, no conhecimento. E já quero até aqui, por conta da pandemia, as nossas esposas não podem estar juntos, né? A nossa família não pode estar junto, mas eu quero mandar um abração, um beijão para minha esposa, que me ajuda bastante. O Ricardo não entende ainda, mas eu vou dar umas mordidas dele lá em casa. Ei, coisa boa, isso é muito bom. Deixa eu abençoar a tua vida, você que está aí do outro lado. Eu não sei como é que está o teu coração aí, como é que está a tua alma, mas eu quero abençoar a tua vida com uma palavra de oração. Pai, eu quero te agradecer por essas dezenas de pessoas que estiveram aqui de forma online conosco e as centenas, talvez milhares que vão se conectar conosco, ó Pai, em algum momento. Senhor, que nesse momento essa pessoa reflita em tudo aquilo que foi falado aqui e que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela penetre o mais profundo de cada coração. Senhor, que essas nações sejam alcançadas, que vidas sejam alcançadas e que através das nossas vidas, Senhor, da minha, do presbítero Mateus e de tantos outros que estão se levantando, ó Pai, para pregar a Tua palavra, que possamos entender que nós precisamos discipular as nações, ó Pai. Senhor, nos dá autoridade, nos dá poder, ó Pai, e sabedoria para assim o fazer. Abençoe, ó Pai, esta mãe, ó Deus, esta dona de casa, este pai, trabalhador, esta criança, esse adolescente, este jovem, a cada um que se conecta conosco, ó Pai. Senhor, que a Tua bênção, que a Tua presença, ó Pai, esteja com cada um. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.